Informações que vêm de outras fontes e o que se sabe nesse momento é que assumiu uma empresa chamada JTP, que tem 4 ônibus que opera em Orlândia, na região de Ribeirão Preto, é uma cidade com menos de 40 mil habitantes, que está sediada em Barueri, que na sua razão social tem uma razão social extensa, né? Uma empresa de multisserviços, e é uma empresa que, segundo pudemos apurar, desesperadamente está tentando conseguir local para ser a garagem dos ônibus, que ainda não tem. Você quer... Eu posso... E não tem motoristas, nem cobradores, nem funcionários. Me permita colocar um áudio no ar? Pois não. Me permita, que mandaram aqui para mim via WhatsApp. Pediram para eu não colocar no ar, mas eu vou colocar. Pois não. Eu vou colocar no ar, porque já que você começou o colóquio aqui, falando desse problema do transporte coletivo, a pessoa mandou para mim, repito, olha, Ivan, esse áudio é da moça que trabalha lá, não coloca no ar não, né? Mas eu vou colocar no ar, porque não vai identificar a moça e escuta... Mas vamos considerar que pode ser um áudio com informações verídicas ou não, né? Porque nessa hora circulam muitos boatos, né? Escute esse áudio para você ver. Você falou agora há pouco do que você falou? Sonegação de informação, falta de informação, não sei o quê. Sim. É isso? Muito bem. Então, posso colocar no ar, Gustavo? Posso mandar? Então, eu vou mandar esse áudio que mandaram para essa moça e essa moça... não se refere ao assunto transporte coletivo. Transporte coletivo. Sim. Se refere ao assunto... Escuta o que está sendo disseminado por aí sobre o transporte coletivo de Limeira. Só Deus, né, Elpe? Só Deus. Agora é orar e pedir para que o juiz assine esse papel e a limeirense consiga renovar o contrato. Porque senão, se o juiz não cancelar esse documento, aí não tem como a limeirense fazer esse contrato de 8 anos. E aí não está achando empresa para vir para Limeira. A empresa que conseguiu achar, uma não tinha ônibus suficiente. A outra... Não, peraí, é o outro aqui, é o outro áudio aqui. É o outro áudio, espera um pouquinho, que ela fala uma coisa aqui que não é para... Então, que ainda não tem ônibus suficiente para comportar Limeira. E me parece que a limeirense não pode, porque o Radiche fez o favor de assinar um documento e esse documento, a única pessoa que pode cancelar ele é só o juiz. Aí agora foi o cara do sindicato, o advogado do sindicato, abriu uma liminar para ver se o juiz consegue cancelar esse documento que o Radiche assinou, para poder renovar de novo o contrato com a limeirense. Agora pode fazer nada. Me permite, não, pera um pouquinho. Essa mulher está chutando. Não, pera um pouquinho. Né? Mas eu estou colocando... Ela não sabe o que ela está falando. Ela ouviu na padaria uma informação, ela ouviu no ponto de ônibus outra informação, ela está misturando as coisas. Caio, nós vamos fazer o cailóquio ou colóquio? Vamos fazer o colóquio? Não, a gente faz o colóquio, mas as informações têm que ser apuradas, né, Ivan? Não, isso aí informação não é apurada boato, não. Isso aí eu ouvi dizer Caio, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Vamos fazer o colóquio? Isso aqui que essa moça está falando é a mais absoluta inverdade. Aliás, ela não sabe... o que essa mulher está falando, o que essa mulher mandou de áudio para uma outra pessoa, está distribuindo por aí, sei lá, não é a mais absoluta inverdade. Ela não sabe nem o que ela está falando. Não sabe. Ela não tem a menor noção do assunto que ela está falando. Isso é a mais absoluta inverdade. Essa história, por isso que eu estou falando, esse negócio, não é só que estão sonegando informação, estão disseminando informação falsa. Por exemplo, essa história que ela falou que o Radiche fez um documento, que não pode... Isso já está esclarecido por demais. Quem falou isso foi o secretário Rodrigo Oliveira. É mentira. Ele disse, o Radiche... Está na Gazeta de Limeira, a palavra dele para a Gazeta de Limeira de domingo. Quem quiser que vá procurar lá na Gazeta de Limeira, está lá. Ele disse para a Gazeta, o Radiche tomou uma medida que impede a aviação limeirense de participar. Na quarta-feira, ele se desmente. Ele diz, não, acontece o seguinte, não é isso.
Acontece que, na verdade, eu que mandei tarde, falei verbalmente, mas não mandei, agora estou mandando oficialmente, tardiamente para a comunicação, vou mandar para a Limeirense também. E não é verdade isso. Qualquer medida que o Radiche tivesse tomado poderia ser anulada por este governo. E o que o Radiche fez, agora a gente sabe que a aviação limeirense também entrou no circuito e esclareceu, o que o Radiche fez foi comunicar a aviação... Que não renovaria o contrato. Não é que não renovaria. Não comunicar a aviação limeirense que ela não poderia participar do processo porque ela tinha um débito com a prefeitura. E a aviação limeirense diz, bom, então tudo bem. Então nós vamos entrar aí naquele processo, naquele programa de refinanciamento do débito, né? E tudo bem, não tem problema nenhum. Continuamos normalmente. Ela poderia participar assim. Não é verdade. É uma mentira que o Radiche impediu a Limeirense de participar. É uma mentira. Quem falou isso, primeiro, foi o Rodrigo Oliveira. Mas isso não existe. E isso está sendo disseminado por aí. Por isso que eu não estou entendendo qual é a da prefeitura. Não, a culpa da confusão... Para que essa confusão? Para que mentira? A culpa da confusão, para você que nos ouve e vê, é do Mário Botion e é do Rodrigo Oliveira. O que fez o Paulo Radiche? O Paulo Radiche poderia ter renovado com a aviação limeirense. Não renovou. A aviação limeirense é contestada há anos. A qualidade dos serviços da aviação limeirense é contestada há anos. Então o Paulo Radiche, que seria candidato, como foi a reeleição, mas perdeu a reeleição, imaginava poder tirar a aviação limeirense através de uma concorrência, através de um edital, de uma concorrência, de uma nova licitação do transporte coletivo, colocando no lugar uma nova empresa. Então, para isso, o Paulo Radiche não podia renovar, como não renovou o contrato da aviação limeirense. Imagine só, a opinião pública, o tribunal do Facebook, caso o Paulo Radiche tivesse renovado por mais 8 anos o contrato com a aviação limeirense, prerrogativa que cabia a ele, porque ele era prefeito, ele podia renovar. Então ele não renovou a fim de realizar uma nova licitação do transporte coletivo. O Mário Botion sabia disso. O Mário Botion foi prefeito por 4 anos. Depois passou os outros 4... Foi vereador, perdão, por 4 anos. Passou os outros 4 anos fazendo política, inclusive fazendo política nesta casa, neste microfone. O que ocorre é que o Mário Botion, se alegar ignorância agora, estará agindo de uma maneira, digamos, não muito republicana. Por quê? Enquanto vereador, ele sabia do problema. Depois, enquanto político em constante campanha política, durante 4 anos, aqui neste microfone, ele também sabia do problema. Depois, enquanto prefeito eleito, continuou sabendo do problema. Escolheu mal, muito mal, o seu secretário da Mobilidade Urbana. A primeira atitude do Mário Botion, no dia 1º de janeiro de 2017, tinha de ser iniciar o edital, criar um edital, iniciar uma concorrência para o transporte coletivo, para uma nova empresa, uma concorrência que, repito, poderia ter sido ganha até pela própria aviação limeirense. O Mário Botion não fez isso. Ele não fez isso. Então, é culpa do Mário. Esse edital não está aberto. Essa concorrência não começou. O Rodrigo Oliveira não está trabalhando nisso, como deveria estar trabalhando. Pessoas ligadas ao setor do transporte coletivo me afirmaram que em 6 meses dá tempo de concluir o processo. Se o Mário tivesse começado no dia 1º, no dia 2, no dia 3 de janeiro, bem possivelmente ele conseguisse fazer essa nova licitação do transporte coletivo, digamos, em julho, em agosto desse ano. Aí ele teria que fazer uma renovação de contrato, aí seria mais fácil fazer a renovação de contrato com a aviação limeirense, ainda que por 6 meses, ainda que por 1 ano, para que depois de uma licitação, assumisse uma empresa e ficasse aqui em Limeira por 8 anos. Deixa eu dizer uma coisa. A culpa é do prefeito Mário, a culpa é do secretário Rodrigo Oliveira. Ah, mas o Paulo Radiche não ajudou. De fato, não ajudou. Mas o Paulo Radiche não é o responsável por essa confusão, né? Vamos atribuir responsabilidade a quem tem responsabilidade. Só que não daria tempo de fazer em 3 meses a licitação. Eu acabei de dizer que não. Não daria tempo. Eu acabei de dizer que não, em pelo menos 6 meses. Não daria tempo de fazer a licitação.
não daria tempo de fazer a licitação, que fizesse a prorrogação do contrato de maneira emergencial, como quisesse, não criasse esse problema, não começasse com mentira, dizendo que o Radish teria engessado o governo. Foi esse o termo usado pelo Rodrigo Oliveira, que o Radish engessou o governo. Não houve nada disso. Para que dizer um negócio desse? Para que criar uma situação dessa? Fizesse um contrato emergencial. Se a aviação limeirense pode participar, participe. Se não puder participar, não participe. Se por meio legal ela não tiver condição de participar, que não participasse, fizesse com outra, fizesse um contrato emergencial com uma outra empresa, como está fazendo agora, mas uma empresa com condição de fazer, certo? E realizasse no tempo que pudesse ser realizado, se em 6 meses, se em 8 meses, se em 10 meses, a tal da licitação nova, promovendo uma revolução no transporte coletivo de Limeira, porque o governo Mário Botion, durante a campanha política, falou que o transporte coletivo de Limeira era uma porcaria. Não, o Mário Botion falou que ia abrir a caixa preta do transporte coletivo. Por que não abriu? Que ia provocar uma revolução no transporte. Hein, Mário? Fizesse transporte Mário, coletivo. Agora você é o prefeito de Limeira. Agora não, já desde outubro do ano passado, eleito e empossado em 1º de janeiro. Você prometeu, Mário, abrir a caixa preta do transporte coletivo de Limeira. Nós temos isso em gravação, Mário. Você prometeu, Mário Botion, abrir a caixa preta do transporte coletivo de Limeira. Como prometeu cortar comissionado e não cortou. Como ganhou a eleição vendendo a ideia de que diminuiria o número dos comissionados e não diminuiu. Por que o senhor não abriu a caixa preta do transporte coletivo de Limeira, Mário Botion? Por que o senhor promete uma coisa e depois que vira prefeito faz outra? Porque é lamentável, né? Nós estamos numa crise enorme do transporte coletivo. Isso aqui vai dar uma baita de uma zica, vai dar uma zebra sem tamanho e vai estourar no colo do povo. Vai estourar no colo do povo. Mas eles querem jogar a responsabilidade nas costas do Radish, quando não é responsabilidade só do Radish, não, senhor. Por que o Radish não fez a licitação antes? Que agora estão dizendo, por que o Radish não fez a licitação antes? Porque a licitação vai vencer agora, em 17 de abril. E o Radish acreditava que ele ia se reeleger. Pois é, perdeu a eleição. Ele acreditava que ele ia se reeleger. E aí vamos fazer justiça com dor de cotovelo, porque perdeu a eleição, perdeu fragorosamente, ele não ajudou. De fato, ele não ajudou o Mário Botion. De fato, ele não ajudou. De fato, ele achava que ele ia se reeleger, fez tudo o que pôde fazer para deixar a vida do Mário Botion mais difícil. Isso não é mentira. Isso não é mentira. Tudo que o Paulo Radish pôde fazer para complicar a vida do Mário Botion, depois dele, Paulo Radish, ter perdido a eleição e o Mário ter ganhado, ele fez. Isso não é mentira. Isso é verdade. O que o Mário Botion fez com esses dados, com essas informações que ele tinha? Nada. Agora, o Paulo Radish ajudou o Mário Botion? Não, não ajudou. Mas o prefeito agora, minha gente, é o Mário Botion. O Paulo Radish não é mais prefeito. Voltou a trabalhar como delegado de polícia. E nunca mais o Paulo Radish vai ganhar uma eleição. Ele vai sair, quer sair, candidato a deputado ano que vem, vai perder a eleição. Talvez consiga voltar, vereador em Limeira, talvez consiga voltar, mas prefeito de Limeira, o Paulo Radish não vai ser nunca mais. Deputado, ele não vai conseguir ser. Então, acabou Paulo Radish. É página virada, é retrato na parede. O Mário Botion precisa governar. Precisa começar a governar Limeira, porque não dá. O problema do transporte coletivo é o Radish que engessou. O problema do corte de farmácias é culpa do Radish. Não sei o que é culpa do Radish. Não sei o que é culpa do Radish, não sei o que é culpa do Radish. Espera um pouquinho. Não, digamos que seja. Digamos que o problema seja do ex-prefeito. Mas quem é que governa agora? O que o senhor, novo prefeito, vai fazer com relação a isso? Porque está parecendo aquele técnico que assume um time de futebol que caiu para a 2ª divisão e passa o tempo todo reclamando do que o antecessor fez. A torcida não quer saber disso, prefeito. A torcida quer saber de um técnico que pegue um time na 3ª divisão, na 4ª divisão, na última divisão que seja, e que faça esse time ascender. Né? Da 3ª para a 2ª, da 2ª para a 1ª. A torcida não quer mais ouvir lamentações, principalmente de um homem que, como o senhor,
disse que governaria, né, copiando, inclusive, se o senhor copia do João Dória, não tem problema copiar o João Dória é a grande figura da política de Limeira, mas olhando para o para-brisa, olhando para frente e não para o retrovisor. Então, o seu governo, as coisas não conjuminam, prefeito. O senhor diz que vai fazer uma coisa, faz outra. O senhor diz que vai governar ouvindo as pessoas e o senhor não vem dar entrevista à educadora. Os seus secretários sonegam informação, se negam a dar entrevista e o senhor não faz absolutamente nada. O senhor encara isso com a maior normalidade, como se não fosse o papel da imprensa apontar os problemas e fazer críticas, por vezes duras. A imprensa trabalha com a verdade, pelo menos nós aqui trabalhamos com a verdade. A verdade pode ser dura, mas nós já o elogiamos e vamos elogiá-lo sempre que o senhor merecer um elogio, e vamos criticá-lo quando o senhor merecer uma crítica, e vamos cobrá-lo quando o senhor merecer essa cobrança. Eu não consigo entender como um político que ganha a eleição com o voto popular, tendo estreado, não é, como personalidade pública, porque era uma figura absolutamente desconhecida aqui nesse estúdio, aqui nesse microfone, que nos enrola para conceder uma entrevista, Ivan. Pois é. São velhas práticas, né? Eu lamento profundamente. E você tem razão. Não são velhas práticas. Me desculpe. O povo de Limeira está cansado. Nem o Silvio Félix fazia isso, Ivan. O povo de Limeira está cansado. Nem o Silvio Félix fazia isso. Mas era prática comum na época de Jurandir Paixão e Paulo D'André, que as pessoas... O povo limeirense quis deixar para trás essa história de Limeira, de Paulo D'André e Jurandir Paixão, porque era prática comum naquela época. Um acreditar ao outro, as mazelas e os problemas, era sempre culpa do outro, sempre responsabilidade. O povo cansou disso. O povo não quer saber mais... Eu não quero mais saber a culpa de quem que é. Eu quero saber quem é que vai resolver. De quem é a culpa não interessa. Quem é a culpa do problema? Quero saber quem é que vai resolver o problema. Olha, o Beto Lucato certa vez contou uma história, eu sei quem é o prefeito, mas eu não vou dizer. É um ato de pequenez daquele prefeito, né? Que asfaltou a cidade, asfaltou o centro da cidade e que em retaliação, a Gazeta de Limeira, que fica na rua Senador Vergueiro, não asfaltou exatamente aquele trecho, entre a rua Barão de Campinas e a Barão de Cascalho. Em retaliação a Gazeta de Limeira. Isso é uma prática do passado, isso é uma prática pequena, é um jeito pequeno de pensar, não tá nem aí para o povo, não é? Isso é absurdo, é condenável sob todos os aspectos. Mas, infelizmente, é condenável, isso está arraigado. É lamentável, é triste. Isso está arraigado na cultura política limeirense. Tá, só que esse episódio da Gazeta aconteceu, não que isso justifique nos anos 70 ou nos anos 80. Isso não pode acontecer agora. Nós estamos em 17. Nós estamos no século 21, na era da informação. E o prefeito não se move no sentido de fazer os seus secretários falarem para o povo. Ele próprio sonega a informação. Ele próprio se nega a falar. Quer dizer, não a todos os veículos. Há aqueles veículos que servem chá e bolachinha para ele. E há os veículos que trabalham com a verdade. Lamentável. Também acho. Mas quem vai pagar o pato é o povo, né? E o ideal seria isso, né? Que houvesse esse tipo de compreensão por parte do governo, né? Muita tranquilidade, muita calma nessa hora, uma nova maneira de se fazer política, sem aquelas coisas do passado, pensando no futuro e pensando, acima de tudo, na população limeirense, né? E chega nessa história de a culpa é do outro. Porque não só é uma prática limeirense, como é uma prática nacional, né? É uma coisa muito brasileira. A culpa nunca é minha, é o outro que foi culpado, que fez eu errar. Quem fez eu errar foi ele. Essa faz parte infelizmente, da personalidade brasileira. Mas o outro não negócio é mais... assim. Ivan, pode até ser culpa do outro, mas o outro não é mais prefeito. Pois é o que eu estou dizendo. Né? Uma prática comum. O outro politicamente morreu. É uma prática comum que nós devemos abandonar, porque o povo brasileiro está com o saco cheio disso. O povo brasileiro não quer mais saber de quem é a culpa. Não é isso que interessa saber ao povo brasileiro, de quem é a culpa. Ao povo brasileiro interessa agora saber quem é que vai resolver o problema. O problema está aí, não é? O camarada votou na pessoa pensando que esse sujeito é o cara que vai resolver o problema. Agora, se você vota no cara, o cara senta lá e fala assim, rapaz, estamos com um problema aqui, mas a culpa é do outro. Tá, e quem que vai resolver? Eu não posso, estou engessado. Ô, meu, tá louco.
Mas, enfim, vamos que vamos, né? A gente está aqui, né, Caio? Bom, nós falamos também dos políticos limeirenses envolvidos na Lava Jato. Essa notícia já circula. Eliseu Daniel, o próprio Paulo Radich e Luiz Henrique Quintal. E agora, José? Agora eles vão ter que se defender na Justiça Federal. O Fachin, que é o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, mandou esse caso, processo, anote aí o número, 6773, para a Justiça Federal de Piracicaba. E segundo... Limeira tem a Justiça Federal também, né? Então, mas está lá para Piracicaba. Segundo o Ministério Público, um tal de Pascoal, sobrenome Pascoal... Guilherme Pascoal. Da Odebrecht, diretor da Odebrecht, disse que eles teriam recebido dinheiro de forma indevida para a campanha política de 2012. Tanto o Eliseu Daniel, quanto o Luiz Henrique Quintal, quanto o Paulo Radich. Né? Quer dizer, dinheiro de forma indevida, tal, quer dizer, isso não foi declarado. Né? Se esse dinheiro realmente foi enviado para a campanha política desse pessoal, eles não declararam naquela declaração formal e oficial que tem que se fazer durante uma vale eleição. Dizer que seria Caixa 2, né? Vale dizer que o Quintal está inelegível... Por Caixa 2. Por Caixa 2, pela prática do Caixa 2. Né? Ele já está inelegível há 4 anos e ele continua inelegível nos próximos 4 anos. Portanto, ele não pode disputar eleições nos próximos 4 anos. Parece que ele disse que disputaria a eleição do ano que vem para deputado. Não pode, está inelegível. E também não pode disputar a próxima eleição para prefeito, porque está inelegível, foi condenado pela prática do Caixa 2. Essa coisa da Lava Jato é inquérito, não é, Ivan? E vale dizer que nem Paulo Radich, nem Eliseu Daniel e nem o Quintal estão condenados. Eles estão num inquérito porque os nomes deles foram citados e agora eles serão investigados e vão ter tempo, inclusive, para se defender né, e para provar se são inocentes ou não. Parece que eu li aí na Gazeta que os 3 já se manifestaram, dizendo que não sabem de nada, não tem a menor noção do que está acontecendo, o que é, o que deixa de ser. Então terão todo o direito, como você disse, né, lá na Justiça Federal, de apresentar a sua defesa e de explicar, apresentar a sua contestação e explicar que não tem nada a ver, né? Que não aconteceu isso que o Pascoal aí da Odebrecht está acusando. Está acusando os 3 aí. Vamos aguardar para ver, né? Mas a Lava Jato chegou aqui na terrinha, certo? Assim como chegou em Rio Claro, porque Rio Claro também tem Odebrecht lá. Mas são operações mais recentes, não é? Sim. A Odebrecht está em Limeira. A concessão do serviço de água e esgoto aqui em Limeira foi em 1994. Quando é que é Odebrecht? Quando é que passou a ser Odebrecht? Anos. Quando é que passou a ser Odebrecht? Ela já pertencia à Odebrecht há muitos anos, eu não vou saber dizer há quantos anos, mas, porém, a mudança para o nome Odebrecht Ambiental é mais recente. Tem a impressão que a mudança para o nome... Já era do grupo com outro nome, é isso? Quando era Foz do Brasil, era Odebrecht já? Como? Quando era Foz do Brasil? Eu não vou saber. No grupo? Já era do grupo? Eu não vou saber localizar historicamente... eu não vou saber localizar historicamente qual é o momento que ela deixa de ser Águas de Limeira. Se já como Águas de Limeira ela era da Odebrecht, depois ela vira Foz do Brasil, depois ela vira Odebrecht Ambiental, mas eu não consigo localizar. Porque no meio desse caminho alguém pode falar, mas essa denúncia é da Odebrecht, né? Por isso que se refere a um fato recente, que é a eleição de 2012. Porque a concessão de serviço de água aqui na cidade já existe há quantos anos? 23 anos. 23 anos, né? E no governo Silvio Félix teve lá um episódio da prorrogação do contrato, você se lembra? Ivan, não era Odebrecht, não era Odebrecht na oportunidade, né? E no governo do Silvio, de maneira surpreendente, de maneira inesperada, houve uma prorrogação do contrato. Silvio prorrogou o contrato muito antes do vencimento. O Silvio prorrogou o contrato dessa empresa.
Houve até contestação à época, teve gente que contestou, teve gente que esperneou, teve gente que questionou, mas o contrato foi feito e pronto, acabou. Foi prorrogado e pronto, acabou. Enfim, pelo menos essa de 2012 aí nós vamos ter oportunidade de saber alguma coisa agora que a Justiça vai investigar, não é isso? Vamos aguardar. Vamos aguardar os desdobramentos, então. Mas que é lamentável né? Porque Claro. político pode estar em todo lugar, só não pode estar na Lava Jato, né? Não é isso? Político pode estar em todo Não, lugar. o pior- Culpado ou inocente, ele pode estar em qualquer lugar. O pior- Só não pode estar na Lava Jato. Você viu falar Não nisso? tô condenando ninguém aqui não, hein? Tô condenando ninguém aqui não. Mas político pode estar em todo lugar. E não pode estar na Lava Jato. E o Radish está na Lava Jato, o Eliseu está na Lava Jato, nas delações, né, dos delatores, da Odebrecht, e o Quintal está na Lava Jato. Então, aí por falar nisso que você está dizendo, a declaração do Paulinho da Força hoje foi sensacional, né? A declaração do Paulinho da Força foi alguma coisa assim que passou além do escárnio. Além do escárnio. Ele chegou a dizer que quem não estava na Lava Jato era um político desprestigiado. O Bolsonaro não está, o Maluf não está, o Ivan Valente do PSOL não está. Né? Tem uma Que série de chegou a dizer um políticos. negócio desse, que quem não estava na Lava Jato estava desprestigiado e que não tinha problema. Ele falou, não tem problema. Aqui a gente tá até em tom de brincadeira. Um fica brincando com o outro. Você está na lista, você não está na lista. Você está na lista ou não está na lista? Nesse nível, a declaração do seu Paulinho da Força, para lá de escárnio, né? Você vê a que nível que chegou a política brasileira, né? Pois eu quero dizer uma coisa: 2/3 do Senado não estão na Lava Jato. 1/3 está. Mas não estão, mas não estão agora. Há mais de 500 deputados no Congresso. Não estão 40 agora. aparecem na Lava Jato. Não estão Então, agora. Não é todo político que está na Lava Jato, não. Mas tem dois personagens lá que estão falando agora que... O Maluf, que é emblemático, não está. O Tiririca não está. Viu? Né? Não o estão Bolsonaro agora. não está. O Ivan Valente não está. E por aí vai. Não estão agora. Mas tem dois personagens lá, um chamado Palocci e o outro, cujo apelido é Paulo Preto. Palocci, todo mundo lembra, sabe que foi ministro. Ele está morrendo de medo do PT. Então, na verdade, quem está morrendo de medo do Paulo Preto não é o Palocci, é o Alckmin, né? Não. O Palocci é do PT. Sim. Paulo Preto é do PSDB. É do Detran. Esses dois dizem lá em Brasília... Se abrirem a boca... Isso aqui estão falando que isso aqui é uma bomba atômica. Esses dois, se fizerem delação premiada, aí eu não sei o que. O PT está morrendo de medo das delações do Palocci, porque o Palocci já manifestou interesse em delatar do, PT, né? do Lula e da Dilma. E o Alckmin, sobretudo o Alckmin, né? Está morrendo de medo do que pode falar o Paulo Preto, que foi presidente da DERSA, né? Do DERSA, né? Departamento de Estradas e Rodagem, não é isso? Então veja que se isso aqui foi uma bomba atômica, se esses dois falarem, o que vai ser? Pois vamos aguardar e vamos continuar contando as histórias com H do Brasil, de Limeira, da nossa região. Bom almoço. Um abraço, Caio. Até mais. Boa tarde, educadora.